Bem-vindos a mais um episódio. Hoje trazemos outra convidada muito especial. Todas as pessoas que trazemos aqui são pessoas que nós achamos efetivamente que têm muito a trazer e são verdadeiramente sábias, mas temos um carinho muito especial por esta convidada que vocês já conseguem ver no título. Nós vamos estar a conversar com a Marta Guerreiro dos Santos. Esta conversa tem o apoio da Pranarom. Escolhemos aqui Ravin de Sara, disse bem? Sim, muito para bem. estar no nosso difusor. Visto que vamos estar assim num contexto mais espiritual, achámos mesmo que este tipo de cânfora era o indicado. Eu estou tão nervosa para esta conversa. Nós estávamos a dizer antes de começar, só para vocês saberem, nós não fazemos ideia o que é que vai surgir daqui. E eu estou realmente a dizer, é que vocês já sabem mais do que nós porque está escrito no título. Nós não preparámos mesmo essa conversa. Sim. Mesmo, então... Acho que também era um bocadinho difícil, ou seja, obviamente nós conhecemos o trabalho, mas é um bocadinho difícil haver uma preparação quando o objetivo é fluir. E então, até era perigoso nós fecharmos o tema, não é? O que podíamos perder se o fizéssemos, portanto, cá vamos estamos. a isto. Marta, bem-vinda e obrigada por teres aceito este convite. Grata eu por estar aqui, por vos conhecer, que era uma coisa que eu queria tanto. E vamos fluir, vamos lá fluir. Estou desejosa por fluir, porque quando nós falamos de alma, vamos ter que falar e vamos ter que ir para além dos paradigmas. E, portanto, é um bocadinho complicado estarmos aqui a pôr tudo, não é, dentro de caixinhas e vai acontecer assim, vai acontecer assado. Está perfeito, Catarina e Filipa, está perfeito. Olha, Marta, queres começar por nos explicar um bocadinho, e para quem não conhece o teu trabalho, em que moldes mais ou menos é que as coisas acontecem? Nós vamos aqui focar mais nos bebés e nas crianças, não é? Mas tu tens um vasto trabalho também noutras áreas, com os animais e tudo mais. Vens de veterinária, para quem não sabe, portanto vão conhecer a Marta e o trabalho, porque vale mesmo a pena. Mas aqui olhando para os bebés, como é que é? Tu recebes grávidas em consulta? Onde é que isto se inicia? Muito bem, olha, isto inicia-se verdadeiramente quando eu lanço o meu primeiro livro, que é focado nos animais, que é o Conversas com Animais, porque eu de formação sou médica veterinária. Um pouco antes, em 2011, deixei a prática clínica convencional para me poder dedicar verdadeiramente a essa missão e a essa investigação. Eu descubro, por volta dessa altura, 2010, 2011, que conseguia comunicar com a alma dos animais. Para uma médica cética ateia foi todo um processo, foi todo um movimento dentro de mim e fora de mim. Depois acabei por tomar essa decisão de me desvincular da prática clínica e pouco tempo depois tenho esta primeira, no fundo, a primeira experiência com, não a procurei, veio ter comigo. Eu acho que só isso é que poderia me converter, sabem? Porque, novamente, eu era tão cética, eu costumo sempre dizer que isto aconteceu-me a mim porque eu devia ser a pessoa mais complexa de converter, porque com os animais já estava a ser todo um processo e depois apoiava muito na base científica que tinha, e quando uma mãe vem ter comigo, eu conto isso no Conversas com Bebés, que é um livro gratuito que está no meu site, escrevi no Natal de 2019, está gratuito, toda a gente o pode ler, e conto essa história que uma mãe vem ter comigo e diz-me qualquer coisa como Marta, correu tudo muito bem e lindamente com o cãozinho de um familiar meu, então vais-me ajudar agora com o meu filho Carlos. E eu na altura olhei para a senhora e disse, eu compreendo que está muito aflita, eu compreendo que, mas pensei, o discernimento da senhora deve ter sido perdido, não é? Eu ajudo animais, sou veterinária de formação e, portanto, agora estou de facto conectada à alma dos animais, mas não creio que seja possível eu fazer essa conexão. E a senhora dizia-me, não Marta, tenho a certeza, vai-me ajudar, veja lá o que é que o Carlos tem, o que é que se passa com ele, porque tem uma febre que ninguém descobria aqui o foco, a origem, a medicina convencional, e veja lá. E eu olhava, não é, com extrema empatia e compaixão que sempre tive, mas olha, eu não vamos esperar nada disto, eu vou tentar fazer o mesmo que faço com os animais. Fecho os olhos, sintonizo com o meu coração e vamos ver o que é que pode aparecer. E
E não é que apareceu, apareceu de facto uma comunicação, isto para se, digamos que para se tornar mais palpável para quem não conhece este mundo, é algo que eu não recebo, vamos lá perceber, eu acredito que as comunicações eu recebo-as na minha glândula pineal, portanto que é uma glândula entre os dois hemisférios cerebrais e de alguma forma as imagens, a conversação, tudo se desenrola aí, que é onde também está a minha própria alma e eu faço a ponte e a conexão com a alma do outro ser. Mas para mim era novo, porque não desconhecia, não é? Desconhecia por completo esta conexão a um bebê, a uma criança, e o mais surpreendente foi quando ele me diz que, muito bem, então a minha febre advém da minha mãe não perdoar a minha avó. E eu acho que isso foi, ok, então acho que esse ainda foi o meu maior, na altura, talvez assim, o meu maior choque, acho que vou utilizar esta palavra porque eu disse, não, eu devo estar a projetar alguma coisa porque eu estou a fazer este estudo com os animais e então que os animais nos somatizam e então esta criança está-me a falar, muito pequenina ainda, que se passa alguma coisa com os pais e de alguma forma ele acaba por também demonstrar isso. E depois com o tempo vem a descobrir que sim, que é real e acontece com os bebés, pelo menos todos até aos 2 anos, e é muito importante a nossa própria harmonia enquanto pais, enquanto mães, enquanto pais, para que eles também estejam bem. E a maior parte das questões que se refletem nos nossos bebés e crianças, realmente até aos 2 anos, temos sempre que procurar aqui o que é que se está a passar com a mãe, o que é que se está a passar com o pai. O Carlos descobriu este mundo, sabem, minhas queridas? Foi assim um mundo que na altura também, se eu já estava estupefacta com o que estava a acontecer, mas já aceitava. Então, nessa fase foi assim, bem, tenho que me render, eu tenho que me render porque tenho que me entregar. Se é assim, tenho que me entregar. E foi um projeto, o ABC, que é assim que ele se chama, que tem sido desenvolvido nesta medida em que a própria experiência depois também me ensina muito sobre todo este processo, não é? Como vos digo, eu acabei por perceber que as crianças eram tão sensíveis a toda esta, olha, no fundo, ao sofrimento emocional, às questões emocionais, à energia, à harmonia dentro do próprio lar, com a própria comunicação. E acho que isso é que foi assim a grande revelação. E comecei a fazer ou a disponibilizar formatos de ajuda, de atendimento, para ajudar os pais também a perceber qual é o processo evolutivo dos seus filhos, qual é o caminho deles, o que é que eles vêm aprender. E há uma frase que eu acho que acaba por concentrar tudo, que vão lá quase 10 anos desde que tudo começou, e que eu adoro esta frase, que é o tu ensinas sendo. E eu não sei se vocês já tinham ouvido esta frase, o tu ensinas sendo, ele está no meu segundo livro, e o tu ensinas sendo resume, a meu ver, tudo, quando somos mães e quando somos pais. Portanto, não vale a pena estar-nos a dizer ao nosso filhote, olha, o caminho é por ali, quando nós fazemos o oposto. E então, claro que sim, claro que numa primeira abordagem temos que ter consciência de qual é esse caminho, o que é o processo evolutivo do nosso fofinho, do nosso bebê, da nossa criança, e depois ter esta vigilância diária na nossa vida, porque literalmente, posso usar aqui umas expressões um bocadinho mais esotéricas, digamos, mas literalmente os pais têm em si a genética que na realidade é a junção, eu costumo sempre fazer esta imagem, há uma junção para depois dar origem a este filho, e essa genética, na verdade, em linguagem espiritual é o karma e o dharma, e se nós reconhecermos o karma, que não são mais do que marcas mentais em nós que os nossos filhos vão ampliar, se nós reconhecermos o karma, vai ser tudo muito mais fácil, vai ser tudo muito mais suave e podemos ser veículos do Dharma, da evolução, da ajuda. Não sei se isto vos responde, já falei muito, mas de alguma forma é este o trabalho que acabo por desenvolver, mas mais pós-nascimento, especialmente quando surgem as primeiras questões,
os soninhos, com as dores que às vezes não se consegue perceber, não são cólicas, mas o que é que afinal são? E corremos os médicos todos, eles às vezes não sabem. E gostava só de deixar isso muito claro. Nenhum trabalho que eu realizo é um trabalho que passa por cima, ou isto, especialmente porque como eu também tenho essa formação académica, acho que é preciso perceber que tudo tem o seu lugar. Então temos que ir a um pediatra, temos que perceber o que é que se passa com os nossos filhos, e a medicina existe para isso. Então se temos uma patologia, uma questão, sintomas já associados, evidentes, temos que tratar de ter este suporte, não é? Temos que ir ao obstetra, ao pediatra, tudo bem, mas muitas vezes há um desconhecimento, acho que é a palavra mais acertada neste momento, é um desconhecimento de como guiar o nosso filho, não é? Nós trazemos de uma forma inata este manual de instruções para os inspirar e guiar, mas quantos momentos temos com mães: será que eu estou a fazer certo? Será que eu, não é? E portanto às vezes alguém que seja mais imparcial e que esteja mais imerso nesse caminho, e qualquer pessoa que se dedique a este mundo, o meu trabalho é uma parte deste mundo, não é? É um veículo para ajudar e para ajudar a apoiar e a sustentar uma mãe e um pai que também têm as suas questões, as suas dúvidas, e por onde é que é o caminho e como é que é a melhor forma, quando ele faz a birra, quando ele chora, então acho que traz depois também esta leveza e esta completude. Acho que é isso que sinto que o trabalho faz ao longo desta quase década. Ia perguntar-te, Marta, se tens recebido casais em pré-conceição, neste sentido e tu disseste exatamente isso, não é? Se cada pai e mãe puder trabalhar um bocadinho o seu karma, que podem chamar de forma como quiserem. Se quiserem olhar só para os seus padrões, para as suas crenças, já é tanto caminho feito. Mas antes de conceber, antes de ser estes guias, como estavas a dizer para os filhos, tu tens recebido casais nesta faixa ou não? Ou é só mesmo quando os bebés nascem e só depois é que começas o trabalho? Procuram-me, assim que há a gestação, assim que se dá a gravidez, normalmente tenho mais a perguntar-me se podem falar comigo, se podem contatar comigo, se podem contatar com a alma do bebê. E nesta jornada, que também já é longa, eu tomei uma decisão mais ou menos a meio da jornada de não facilitar este conhecimento, primeiro porque vamos ter muito mais análise e muito mais dados concretos quando o bebê nascer, não é? Porque eu faço o processo evolutivo do bebê e perceber claramente, isso também preciso e ajuda-me a ter os dados de nascimento dele. Mas acima de tudo porque percebi que se gera um bocadinho de ansiedade e é muito importante, eu experienciei várias questões, mas acho que é muito importante nós fluirmos, que é a palavra que usamos no início, com a maternidade, com toda a gestação, com toda a gravidez. Muito se fala sobre ser ou não ser um estado de graça, não é? Mas na verdade, apesar de todos os desafios mundanos que se tem numa gravidez, acaba por ser um estado de graça, porque graça vem quase desta ideia de graça divina, e o poder da conceção é isso, poder a mulher ter este dom, não é, divino, de gerar vida, e daí ser uma graça que recebemos. A questão é que realmente há desafios, e aqui trago-vos talvez, ou partilho-vos o paradigma mais, ou a maior desconstrução que eu tive ao longo deste trabalho, que foi e isso acontece logo na gravidez. E é isso que eu digo só às mães na gravidez, eu digo, vamos esperar mais um bocadinho, vamos deixar que o bebê nasça, vamos tentar usufruir a gravidez, que é um momento que devemos tranquilamente atravessá-lo, não é? Sem tentar controlar, sem ter excesso de informação analítica, e assim, assado, e quer isto, e o bebê quer aquilo. Deixa ouvir, temos muito tempo para falar com ele. e para mim, acho que o paradigma que me desconstruiu mais foi perceber que o estado emocional da mãe, desde que ela engravida, é extremamente influenciado pela mente do bebê. Segundo os meus estudos e a minha experiência, a mente do bebê entra quando se forma a glândula pineal no bebê,
portanto, a mente, digamos que antes ainda não existe mente, quando há a formação da glândula pineal, então entra a mente dentro do bebê, e nesse momento a mãe, digamos que é um canal muito forte e muito profundo para esse bebê. E as questões normalmente que vêm nessa altura da gravidez é eu sinto-me assim, eu sinto-me desta maneira, eu sinto-me daquela, então eu, apesar de pedir para aguardar, peço sempre para ir anotando num caderninho, porque depois vamos perceber porque realmente o processo evolutivo da criança está lá, tem lá aquelas características, então toda a vida nós ouvimos que a nossa, e está bem, está certo, não, aqui não há o certo e o errado, vamos lá ver, a mãe influencia o bebê, então, mas o que eu percebi com o trabalho é que o bebê influencia muito mais o estado emocional e físico da mãe do que o contrário, e essa talvez foi assim a grande desconstrução que eu tive neste trabalho, porque não imaginava que eles tão pequeninos pudessem de facto ter tanto domínio e força em nós, sabe? Eu acho que é isso. Mas só voltando aqui atrás, querida, tu falaste-me em pré-conceição e depois eu desviei-me para a gravidez. Há casais que me procuram e aí há uma abordagem direta à mãe. E ao pai, claro, obviamente, mas há pedidos no sentido de não consigo engravidar, há pedidos também nesse ponto e são mais focados, obviamente, na mãe e o porquê, porque é que existe de facto portanto, o processo evolutivo é feito à mãe e ainda não ao filho. Não sei se fui clara, se for preciso eu explico melhor. Sim, sabes, vou partilhar contigo, Marta, que comecei a ouvir alguns episódios do teu podcast há uns meses e na altura estava a escrever qualquer coisa e às tantas tive necessidade de parar o que estava a fazer só para tomar notas sobre o que tu estavas a dizer. E isso foi super impactante para mim quando ouvi isso da tua boca, que foi essa questão dos bebés influenciarem o estado emocional da mãe, porque eu dizia sempre que o estado emocional da mãe influencia, e é verdade, não é? Claro, tem um impacto enorme no bebé, mas nunca tinha pensado numa outra perspectiva, sabes? E quando te ouvi dizer isso, foi tipo, encostei-me à cadeira e foi, oh meu Deus, o que é isto? Mas sabes que a medicina tradicional chinesa acaba por ter uma cota maior no bebé do que na mãe. Mas faz todo o sentido. Por exemplo, quando nós estamos a falar da ameaça de aborto espontâneo, se nós pegarmos no mandarim e traduzirmos direto, a causa nunca é a mãe ou o DNA, digamos assim, que não permitiu ou que não tornou viável aquela gravidez. Foi o bebé que estava irrequieto, foi o bebé que deslizou, ou seja, o conhecimento ancestral está sempre colado à essência vital do bebé. Que depois, obviamente, nós podemos potenciar o pai, podemos potenciar a mãe para conseguir ajudar aquele bebé. Então, quando às vezes as grávidas chegam à consulta e me dizem para sentir o pulso e etc, aquelas coisas que nós já sabemos que acabam por perguntar, eu às vezes digo, hoje não é um bom dia, porque efetivamente o pulso está muito agitado. E às vezes eles pedem para explicar o que é que isso significa. E eu não tenho o conhecimento da Marta, porque efetivamente há momentos que eu digo, na próxima consulta eu volto a ver. E às vezes eu deixo só escrito, porque se aquilo começar a ficar agitado, por exemplo, para mim basta 2 semanas seguidas, eu não vou permitir que aquilo continue. Então eu vou trabalhar o Shen da mãe para enraizar a mãe para conseguir ajudar aquele bebê. Mas não é nunca ao contrário, ok? Então, obviamente, os pais têm que estar preparados para receber aquele bebê, mas a medicina tradicional chinesa trabalha muito o bebê, a raiz do bebê. Então daí eu às vezes dizer tanto, ainda não está preparado, ainda falta, ainda isto. E não existe evidência científica aqui que nós possamos dizer é a alma que faz isto, que tem esta ligação. E eu adoro quando a Marta fala da glândula pineal e etc. Porque é palpável. Mas a verdade é que nós bem sabemos que muito do que estamos a falar é só energia. Em todo o seu esplendor, não é? É só energia em todo o seu esplendor. E eu pensava sempre, como é que vai ser quando eu estiver grávida? Será que isto se sente? E a Marta estava a falar e eu estava a ser um processo muito interno, porque lá está, a Diana decidiu vir quando nós menos esperávamos e nós acabámos por ficar na dúvida se as coisas seguiam ou não seguiam. E o processo foi tão penoso a nível familiar
que a minha consciência só me dizia, esta bebê vai nascer, que esta bebê quer nascer, eu não vou nunca poder interromper isto, nunca. Isto está decidido, está decidido. Então eu sentia mesmo uma âncora dentro de mim. E quando a mãe tem uma certeza, a certeza na verdade não é dela, ela é o tal canal que a Marta fala. Então quando dizem assim, eu tenho a certeza que é menino, eu até hoje devo ter tido 2 mães que se enganaram, se calhar assim, no género do bebê, mas sabes, aquela certeza, não é só, eu acho que é menino, não, aquela certeza, não, é menino, não é? Portanto, a mãe tem uma conexão tão direta porque é o primeiro canal de comunicação com o bebê. Só que é preciso uma entrega gigante. E se tu de facto tiveres este processo espiritual algo trabalhado em ti, não é muito trabalhado e não há como cotar isso. Sim, claro. Mas se tu estiveres disponível de facto para compreender qual é que é a tua jornada kármica, qual é que é a tua responsabilização, qual é que é o teu papel e porque é que aquele bebé te escolheu, ou porque é que efetivamente tu também tiveste aqui um papel na escolha daquele bebé, porque eu acredito que é uma escolha mútua, tu entras no teu caminho de vida e isso é o Dharma. Não é? Onde não há certo, não há errado, não há preto, não há branco, tudo é cinzento, com luz e com sombra em simultâneo. E é muito bonito ouvir-te, Marta, porque embora eu não me designe budista, uma das filosofias que eu acabo por seguir é a do budismo, e é bom ouvir-te falar em português aquilo que eles estão constantemente a dizer em inglês. É bom ouvir-te falar com alguma ciência daquilo que eles dizem em... Eu não sei se vocês algum dia ouviram, mas é uma imensidão. É como tu dizes, a frase é para parar, é para escrever. É tamanha. Maravilhosa partilha. Que bom. É preciso, obviamente, quando alguém procura um trabalho deste e uma conexão destas, e mesmo contigo, não é? Agora estavas a partilhar, Filipe, e é preciso, há pessoas que ainda não estão preparadas para se perceber de facto que há aqui uma conexão extrasensorial, não é? Que vai para além dos 5 sentidos. E lá está, nessa zona que não está certo nem errado, que eu normalmente chamo de neutra, não é? E que tem muito a ver com isto, apesar de eu ter tido uma experiência muito profunda com o budismo, sempre fui uma pessoa que estudei muitas filosofias, muitas religiões e de alguma forma, para mim, olha, não há competição, por exemplo, entre Jesus e Buda, são de facto o mesmo ser, o que interessa é a realização e o caminho, há muitas formas para lá chegarmos, mas termos uma compreensão mais macro de por onde é o caminho acaba por nos facilitar, e é mesmo isso. E agora, quando partilhaste sobre a Diana, foi assim maravilhoso, porque é muito importante. Temos todo um universo de pais que desejou os filhos, que os filhos foram ali quase alimentados diariamente, e depois temos os pais que fomos apanhados de surpresa. Então depois a abordagem é muito interessante. O próprio processo evolutivo da criança demonstra muito isso, a própria comunicação, o que é que depois as necessidades que essa criança tem, são coisas que, lá está, há uma influência nossa, não é? Mas efetivamente percebi que havia uma primazia da influência da criança a partir do momento em que entra a mente na nossa barriguinha. E eu acredito que isto também é importante, não é? Novamente, é o meu ponto de vista, é a minha experiência. Acredito que todos nós temos uma mente dividida, na medida em que, e essa mente está na glândula pineal, e por isso que falámos dessa parte científica, e está dividida porque dentro dessa mente, e nós experienciamos a dualidade exatamente por isso, porque na dualidade temos uma voz que não é o conceito convencional da psicologia do ego, mas temos a voz do ego e as suas múltiplas estratégias, e temos a tal voz da alma. A voz da alma é a nossa essência mais pura, é o divino em nós, chamemos-lhe assim. Isto vai para além lá está, é importante irmos para além de todo o possível esoterismo e à volta deste tipo de coisas, pois elas são tão palpáveis e tão, sabe, é isso mesmo, enraizadas, usando aqui a tua palavra, Filipe, tão enraizadas, querida, que e vocês percebem,
vocês ensinam sendo, isto não tem nada de esotérico. Vocês sabem que dizem assim, filho, olha, não vais por ali, mas se nós formos, eles aprendem por imitação, e isto não há nada de esotérico, isto é muito racional, né? Então há já uma definição racional e uma compreensão, não é? Depois mesmo a psicologia convencional, quando nós temos os nossos issues, as nossas questões e vamos procurar um psicólogo, não é? Quando somos já seres adultos, depois vai à infância. Na verdade, a questão aqui é só, a vida mostrou-me que nós não começámos agora. Nós somos um ser em evolução, uma mente em evolução. E, portanto, trazemos alguma bagagem e com virtudes e questões menos virtuosas. E é preciso às vezes conhecê-la, porque quando estamos dentro assim da piscina, como eu costumo dizer, é muita água e não conseguimos perceber muito bem para que lado é que depois havemos de nadar. E é muito engraçado, e agora quando me estavam a partilhar isto, eu estava a pensar no último mail que eu recebi de uma mãe, que ela acabou de ler o Conversas com Bebés, o livro do Conversas com Bebés, e ela disse assim, Marta, já tentei comunicar com a minha filha, mas é um bocado complicado. e eu deixei a falar e ela depois disse, há muito envolvimento emocional. É isso, sabem? É mesmo isso, porque são os nossos filhos, nós queremos o melhor para eles e acaba às vezes por nos condicionar a visão. E então é muito, e isto na gravidez eu achei que era de tomar mesmo a primazia, ou seja, não vou de forma alguma deixa fluir e estar aqui com analismos, vamos deixar fluir, temos muito tempo, é uma relação para a vida toda. Eu gosto muito de usar uma expressão que a minha mãe usava e ainda usa, que diz que é um sapato que a gente calça e nunca mais descalça. E então, claro, é assim mas eu acho muita graça porque um filho é para a vida toda, sempre, independentemente de tudo. E eu estou a falar de um momento e de uma situação pesada, que também trabalho com isso, que é perdas de filhos. É os nossos filhos nascerem e eles irem para o plano espiritual antes de nós. Mas um filho é para a vida toda. E nunca há uma separação. Fisicamente e aparentemente sim, mas é para a vida toda. Sim, ele vai sempre pertencer ao sistema familiar. Isso. Olhem, eu e a Catarina vamos ter que deliberar sobre o tema deste episódio. Vamos ter que pedir à Marta para voltar mais vezes. Porque, meninas, isto dava um workshop. Tão bom. Isto, para algumas pessoas, eu sei que será uma conversa esotérica, como a Marta diz, mas para outras eu sei que vão conseguir fazer a leitura total e ainda ler entre linhas e foi das conversas mais ricas desta temporada. Sim. Obrigada, Sim. Marta, mesmo. Grata eu, meus queridos, grata eu pela vossa magia, pelo vosso trabalho. Como vos digo, o que mais queria era conhecer-vos. Foi uma honra vocês terem feito este convite, foi mesmo uma honra. Gosto muito de conversar sobre este projeto ou qualquer outro, não é? Tenho o mesmo amor a todos eles e, de facto, as pessoas acabam por me conhecer mais pelos animais, porque há toda uma causa de conscienciatização que os animais nos somatizam e que morrem por nós, portanto as pessoas acabam por ter aqui, conhecerem muito e gostaria até de deixar isto. Durante muito tempo eu própria vivi com o estigma de se eu comunico com animais eu não posso apresentar como comunicadora de bebés, porque eu vivi durante muito tempo com este estigma, porque as pessoas não me vão aceitar. Eu ainda estava no processo de aceitação da comunicação animal, quanto mais depois com os bebés. E não tinha a ver com medos, com represálias, não era isso. Simplesmente achava que as pessoas podiam ser, eu própria era, é por isso que eu estava com receio, segmentadas. Se ela comunica com o animal, ela depois não vai comunicar com o meu filho, isso é tudo muito estranho. E depois percebi que não é nada assim, e normalmente é sempre a vida que me convida, quando eu me abro, a transformar-me nisso. E convites deste fazem-me, sabem? E então sou-vos grata, muito grata, pelo carinho e pela honra de estar aqui. Muito grata.
e a vida certamente Obrigada. fará também outros convites e quem sabe o teu próprio trabalho não se desenvolve para outras áreas que ao dia de hoje nem sequer se vê ou é palpável. É mesmo essa questão que nós começámos no início, o deixar fluir e a vida é que nos leva. E isso é uma magia muito, muito bonita, mesmo. Obrigada por tudo, Martina. Obrigada, Marta, mesmo. Um grande abraço. Muito E espero que vocês tenham gostado, subscrevam, gostem. Por favor, este episódio tem que ser partilhado, super importante. Digam também quais é que foram assim as coisinhas que vos tocaram, quais é que se calhar foram as intuições que vocês receberam, porque é inevitável. É inevitável estar nesta conversa e não haver, parece que conversas paralelas dentro do nosso cérebro de algumas coisas que nós temos que reter. E creio que o meu agradecimento e da Catarina se estende justamente nesse contexto, porque até nós já levamos essa... É assim uma abertura de... É. E quando abrimos não sabemos o que é que pode acontecer. Então é só ir. Obrigada. E até para a semana. Um grande beijinho, obrigada.